Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa fábula moderna, uma história que funciona quase como um espelho sobre liderança e principalmente sobre as verdades que se escondem nas sombras. É uma história sobre o que acontece em certos ambientes de poder, sabe? Quando as máscaras finalmente caem. A fábula já começa com essa frase que, olha, nos transporta para um lugar meio secreto, de conhecimento restrito, que só os deuses conheciam. Isso já prepara o terreno para um tema central aqui. Existem verdades que são, de propósito, escondidas de todo mundo. Ok, vamos começar pelo começo. Para entender bem a história, a gente precisa primeiro entender o lugar onde tudo se passa. Um cenário que por si só já é carregado de simbolismo. O cenário, esse tal de Santuário de Diôniso, é quase um personagem na história. E os detalhes são muito simbólicos, pensa só. Emoções que são como vinho, podendo ser uma coisa boa ou um veneno, colunas rachadas que já dão a ideia de uma estrutura frágil prestes a ruir e risos que parecem fora de lugar. Tudo aqui aponta para uma dualidade, uma contradição que define esse espaço desde o início. Agora, vamos conhecer a figura central dessa fábula. E é exatamente aqui que o principal conflito da nossa história começa a se desenhar. Gente, essa frase é a chave para entender a sacerdotisa. A característica que define ela é essa dualidade chocante. Uma performance pública, cheia de alegria, que na verdade esconde uma realidade privada de raiva, de ressentimento. É aquela história clássica da máscara social, né? E este quadro aqui, nossa, ele ilustra essa diferença de um jeito perfeito. De um lado, a imagem que era projetada para os visitantes, leveza, a guardiã das chaves sagradas. Mas do outro lado, a realidade dos bastidores, uma verdadeira tempestade engarrafada, cheia de surtos de fúria. A divisão entre o que ela parecia ser e o que ela realmente era não podia ser mais gritante. Agora vamos avançar para a parte da evidência. A gente vai ver como a verdade começa a vir à tona, mas não à luz do dia e sim nas sombras, nos cantos escuros. E aqui a gente chega na metáfora central da história, os sussurros ácidos. Isso aqui não são só palavras, não. São a prova irrefutável da verdadeira natureza da sacerdotisa. É aquilo que se fala quando se acha que ninguém importante está ouvindo, sabe? E o que tinha nesses sussurros? A lista é bem reveladora. Confissões sombrias, insultos jogados em momentos de total descontrole, justificativas que não se sustentavam. A fábula chega a dizer que eram palavras tão chocantes que nem as estátuas de mármore ousariam repetir. Isso mostra o nível da toxicidade que era mantida em segredo ali. E então, os deuses da história dão o veredito. E é uma verdade universal sobre o caráter de uma pessoa. A nossa identidade de verdade não está na performance pública, mas naquilo que a gente diz quando acha que não vai ter consequência. A máscara sempre cai quando se acredita que ninguém está olhando. Bom, é claro que uma toxicidade desse tamanho, mesmo escondida, não fica sem gerar um impacto. Vamos explorar agora as consequências bem reais disso e quem, no fim das contas, paga o preço. Essa observação de Hestia, a guardiã do fogo puro, é de arrepiar. Ela faz uma distinção brutal, mas muito necessária, entre o ritual que é sagrado e o dano que é causado a pessoas de verdade. O fogo aqui não é de purificação, é de destruição mesmo. Então, o ponto crucial é esse. Todo esse dano abstrato tem vítimas reais, os exilados. E quem são eles? São justamente aqueles que ousaram ver, ouvir e perceber demais. Eles não foram coniventes com a situação e por causa disso foram queimados pelo fogo do templo. Ou seja, foram expulsos, afastados, por saberem da verdade. E aqui, os próprios exilados nos dão uma dica de ouro, uma sabedoria que nasceu da dor. Para descobrir a verdade em ambientes assim, tóxicos, não adianta olhar para a fachada. É preciso procurar por aqueles que foram cuspidos para fora do sistema. Eles são as testemunhas vivas da realidade. E finalmente chegamos à moral da história. Vamos extrair a lição final, a lei atemporal de causa e consequência que essa fábula deixa bem clara pra gente. Esse ponto é fundamental. A toxicidade que a gente viu na história não é um acidente. Não aconteceu por acaso. A fábula diz que ela é cultivada, regada, protegida. É um sistema que se alimenta da escuridão até que a coragem de alguém para abrir as janelas finalmente traz a luz e expõe a verdade para todo mundo ver. A história nos leva até aqui. Há uma pergunta que fica pairando sobre as ruínas daquele santuário. Depois de tudo isso, qual é a verdade essencial, aquilo que realmente permanece? E a resposta é esta, a moral final e impactante da história.
Quem governa pelo descontrole acaba criando seu próprio abismo. E esse abismo sempre cobra um pedágio. É uma reflexão muito poderosa sobre responsabilidade, sobre caráter. E um lembrete de que as consequências mais certas da vida são aquelas das ações que a gente pratica quando acha que ninguém está vendo. Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.